Olá, você que está ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez é hora de fazer um balanço do que foi o ano de 2024 para a cultura do milho, também traçar algumas perspectivas para 2025. Quem vai ajudar a gente nessa conversa a entender como é que foi o cenário deste ano para a cultura do milho é o Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, vamos começar olhando então pelo lado da produção, que 2024 começou com muita dúvida diária de investimentos, mas no final o produtor apostou, cultivou e conseguiu até bons resultados de produção, né? Exatamente. Tivemos uma quebra, né, da safra passada, em função de uma restrição, né, climática. Mas, assim, a análise que eu faço, Guilherme, ao longo dos últimos anos e olhando assim para frente, a gente vê um cenário positivo para o milho, né? E esse cenário ele é positivo desde que aconteçam algumas coisas. Por exemplo, as usinas de etanol, se elas vierem a consumir aí o que a UNEM tem previsto de cerca de 40 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, com usinas crescendo e sendo construídas principalmente nas fronteiras agrícolas, isso vai estimular os produtores a produzirem milho nessas regiões, uma vez que a usina, ela, além de trazer a liquidez para esses agricultores, ela também traz a opção de contratos futuros, de fixação de preço, e isso é muito positivo para o agricultor e é estimulante, no sentido de fazer principalmente a segunda safra com milho. Então, esse é o primeiro fator que eu entendo que pode ser positivo para aumentar a oferta, né, a produção de milho brasileiro. A segundo é um desafio enorme, que é a questão da armazenagem. O milho sofre, é o grão que mais sofre com falta de armazenagem. O Brasil hoje está com déficit de armazenagem em torno de 120 milhões de toneladas. E, obviamente, o milho, principalmente aquele que vem da segunda safra, ele compete por espaço com a soja que chegou antes e que tem um valor por tonelada muito maior do que o do milho, o dobro do que o do milho. Então, além dela chegar antes, ela vale mais em termos de tonelada do que o milho. Isso faz com que o milho venha a ser armazenado de uma forma inadequada, sem um preparo adequado com umidade, com impureza, nessa segunda safra. Isso acaba trazendo bastante risco aos produtores, o que desestimula, vamos dizer, uma aposta maior no milho. Então, na medida que a gente avance com infraestrutura, e principalmente com armazenagem dentro das fazendas, há uma possibilidade do milho ter uma dinâmica melhorada em função desse investimento em infraestrutura. A outra etapa, vamos dizer, o terceiro ponto é a infraestrutura logística como um todo do país, que ainda não avança no ritmo da agricultura brasileira. Está muito aquém daquilo que a gente precisaria. O que é essa infraestrutura? São rodovias, ferrovias, hidrovias, os portos, e isso nós não temos ele num ritmo adequado. Então, chega ao ponto que o agricultor se vê meio que obrigado a colocar a sua produção no mercado no momento de colheita, em função de não ter onde processar essa produção, não ter onde secar, onde limpar e onde armazenar, e ele acaba jogando isso, meio que se vendo livre dessa produção, e essa super oferta concentrada faz com que os preços caiam muito e a gente tenha prêmios extremamente negativos em relação ao mercado internacional em função dessa inadequação logística para o ritmo de crescimento brasileiro. O resto, vamos pensar, é mercado internacional. Nós estamos trabalhando em cima de uma commodity onde os preços a gente não tem controle. Não são os produtores que controlam o preço. O preço, na verdade, os produtores tentam controlar o custo de produção.
para sobreviver na produção de commodities, é fundamental o custo de produção, o momento adequado da comercialização, seja da compra dos insumos, mas também do momento da venda. Então, se você olhar um retrospecto aí dos 10, 15 anos atrás, você vê o Brasil crescendo todos os anos, em média, 10 milhões de toneladas por ano. Ao passo que, por exemplo, a armazenagem cresce só 5 milhões de toneladas todos os anos. Então, nós temos um descasamento da nosso crescimento de produção em relação à nossa infraestrutura de secagem e armazenagem de grãos em 5 milhões de toneladas anualmente. Ou seja, a cada ano que passa, o nosso déficit de armazenagem é crescente. E a única solução para isso é investir mais em armazenagem dentro das fazendas. Mas mesmo com esses desafios, a gente vê esse crescimento ao longo do tempo. A gente vê que desde 2008, onde a gente teve a normatização, né, do arcabouço legal, a entrada da biotecnologia no milho, um ganho bastante efetivo de produtividade. Em 2011, nós vemos uma inversão da curva entre primeira e segunda safra, onde a segunda safra passa a ser mais importante em termos de volume do que a primeira, e isso cresceu. O ano passado, o Brasil se torna o maior exportador mundial de milho, é o terceiro maior produtor, né? Mas passou a ser o maior exportador mundial de milho. Esse ano reduz essa participação, cai para segundo lugar, mas não porque a gente teve um problema de falta de vontade do agricultor. Nós tivemos uma frustração de algumas regiões e que fizeram a produção cair. Então a gente vem crescendo, um momento ele retroage um pouco, toma embalo e volta a crescer. Essa é a dinâmica da agricultura brasileira como um todo, em especial o milho. A gente percebe que o milho tem um potencial enorme no Brasil. A gente está explorando um pouco o milho no sentido da agregação de valor dele, do que poderíamos explorar. Uma das formas da agregação é a produção de biocombustíveis, do etanol, a partir do milho, que tem crescido e vai continuar crescendo. Mas outras formas é o milho industrial, que ainda a gente é muito incipiente e pouca destinação do nosso milho total é para esse fim. Por exemplo, o que é o milho industrial? É aquele milho que vai, por exemplo, para a produção de plásticos biodegradáveis, a cosméticos, a parte de amido que vai para a produção de papel, para farmacêuticos, enfim, tem uma infinidade de destinações que a indústria pode processar e transformar esse milho em um valor agregado maior, sobrando no final da linha os DDGs, que a gente pode agregar valor aqui no Brasil através da proteína animal, também com uma exportação no futuro. Então, é promissor no mercado brasileiro de milho. Nós temos um país que produz milho em todos os municípios, quer dizer, do país, são mais de 5.500 municípios, e em todos os tamanhos de propriedade. Então, se tem algum grão que você possa dizer que é democrático, o milho certamente se enquadra a ele, né, em função dessa característica e com diferentes níveis de tecnologia. Um ponto que o Abramilho tem trabalhado bastante é no sentido de levar a tecnologia, o conhecimento a produtores familiares, principalmente do Nordeste. Existe um programa lá chamado Programa Prospera, que é feito pela iniciativa privada. São 5 estados que têm mais de 6.000 agricultores treinados nesse programa e que fizeram a produtores familiares aí com até menos de 1 hectare de lavoura saírem de uma produtividade média de 1.000 quilos por hectare para 7, 8 mil quilos por hectare em 2 ou 3 anos. Isso foi pela adoção da biotecnologia, por uma correção adequada do solo, também pela fertilização, pela mecanização e, sobretudo, o treinamento
e o suporte técnico que esses produtores estão tendo. Então, na medida que a GET leva o patamar de produtividade desses que têm puxado a média no Brasil para baixo, para uma produtividade acima até da média brasileira, isso vai, além de ser uma transformação na vida dessas pessoas, é uma transformação de uma região inteira. Essas regiões do Nordeste, por exemplo, Guilherme, elas têm recebido 300, 400 milímetros de chuva durante o período em que o milho está lá instalado. Então, são regiões com uma restrição de chuva muito severa, solos bastante arenosos e pobres, e que são transformados pelo plantio direto, pela biotecnologia, pelo esse conhecimento e mecanização que esses agricultores recebem, mudando o patamar, mudando uma região inteira, valorizando as terras que antes não tinham valor, transformando a economia dessas regiões. Então, é um ponto tão positivo e que a gente tem tanto entusiasmo e que a gente nos traz segurança de afirmar que o Brasil será futuramente conhecido como o país do milho, em função dessas características que nós só podemos ter, né? Primeira, segunda, até terceira safra acontecendo. É o caso do Nordeste, é o caso do sul de São Paulo com irrigação. Enfim, é uma visão bastante otimista, sempre lembrando que aquela questão da infraestrutura precisa estar acontecendo também ao longo desse período para nos trazer, vamos dizer, a certeza que esse futuro vai acontecer. E aí, Paulo, entrando um pouquinho em alguns desses pontos que você destacou, para armazenagem, o que falta para a gente avançar nesse setor? É mais um ponto de vista de crédito? O que falta para a gente estimular, para a gente aumentar essa capacidade de armazenagem do país? Então, falta, de fato, dois pontos. A simplificação da linha de crédito PCA, que é a linha de Programa de Ampliação e Construção de Armazéns. É uma linha que está lá dentro do Plano Safra. Ela está dividida em duas, basicamente. Uma que é até 6 mil toneladas ou 100 mil sacas, que está voltada mesmo para a armazenagem de grãos. E o outro PCA, que é aberto para outros produtos agrícolas, que não somente grãos. Esse outro PCA, ele acaba entrando como uma armazenagem de produtos agrícolas, mas não resolve o problema do déficit de armazenagem de grãos, porque ele é captado para esse, por exemplo, para armazenagem de açúcar, por exemplo. Então, o que precisa é dinheiro na linha, simplificação da tomada do recurso. Hoje ele é muito burocrático, ele é bastante complexo, porque envolve licenciamento prévio, licenciamento de instalação, depois licenciamento de operação, envolve hipotecas. Hoje, por exemplo, Guilherme, você comprou uma máquina aí de 2 milhões de reais, um grande pulverizador, um trator, sei lá, você com aval, às vezes você resolve a situação. Já na armazenagem, exige-se uma hipoteca, é um processo, um registro em matrícula, é bastante complexo, demorado, e isso não tá. Outro ponto que o PCA ele não está vocacionado para investimentos dentro da fazenda, que é onde tem o maior problema no Brasil. Apenas 15% da estrutura de armazenagem disponível no Brasil está dentro das fazendas. 85%, para você ter ideia, Guilherme, estão nos centros urbanos, né, os centros industriais, que está lá junto da cidade, nos portos e não dentro da fazenda, que é o local ideal para se armazenar grãos, né? Processar, secar, etc. Se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, tem mais da metade da sua estrutura de armazenagem disponível dentro das fazendas, e além do que os Estados Unidos, que são o nosso principal concorrente no mercado internacional, têm capacidade de armazenar mais do que uma safra inteira. Então, a gente está precisando de investimento, de desburocratização do PCA e de vocacionar a linha do PCA para armazenagem dentro de fazendas, né? Então, o Brasil, se cresce 10 milhões de toneladas todos os anos, precisaria investir, no mínimo, 15 bilhões de reais por ano em armazenagem.
só para acompanhar o crescimento da nossa produção. Então, não é nem para reduzir o déficit existente. E esses 15 bilhões é uma conta simples, Guilherme, é R$ 1.500, em média, que custa para investir por tonelada de grãos que serão processados, armazenados dentro da fazenda. Isso envolve a parte elétrica, alta tensão, baixa tensão, a parte do próprio equipamento, né? Os secadores, armazéns, limpadoras, transportadores, a obra civil dentro os serviços de montagem e também o frete dos equipamentos até esse ponto, além da qualificação do pessoal que vai trabalhar nessa unidade. Então, são investimentos que estão contemplados nesse valor médio de R$ 1.500 por tonelada. Então, 15 bilhões por ano seria o mínimo que o Brasil deveria investir. O PCA, como um todo, aí não é só grãos, ele tem 7 bilhões, mais ou menos, anunciados. Não quer dizer que eles serão aplicados ao longo do ano agrícola, né, que termina em 30 de junho. Então, nós temos uma deficiência enorme de linha de crédito e de uma facilitação dessa linha de crédito para armazenagem. Isso, se não for corrigido, pode trazer um colapso de pós-colheita no Brasil. E isso, se São Pedro ajudar, né, os agricultores fazem a parte deles, investem, cuidam da lavoura, com esmero, mas se São Pedro der uma mãozinha e der uma safra cheia no Brasil inteiro, nós podemos entrar num colapso de pós-colheita em função de não termos estrutura suficiente para receber essa produção, para secar, limpar e armazenar. Paulo, outro ponto que você destacou foram as exportações, né? A gente teve no ano passado um volume bastante grande, a China chegando para comprar bastante milho aqui no Brasil. Esse ano essas exportações diminuíram. O que vocês esperam daqui para frente? Como é que vocês acompanham até essas movimentações da política internacional? De repente pode trazer a China de volta para comprar o milho brasileiro em 2025? Então, ano passado a China começou, né, o protocolo fitossanitário foi liberado pela então ministra Tereza Cristina lá em 2022. Os primeiros lotes de importação aconteceram lá no finalzinho de 22. Em 2023, a China veio forte, e passou a ser o nosso principal destino no milho. O milho, diferente da soja, tem uma carteira, vamos dizer, de clientes, de destinos mais ampla, mais pulverizada. A gente exporta para todos os continentes, né? Então não tem uma concentração para um destino só. O ano passado houve essa concentração com a China, e um dos fatores que fez com que isso acontecesse foi a qualidade do milho chinês. Agora, no começo de novembro, a Abramilho liderou uma expedição, né, uma missão lá para a China, junto com outras entidades do agro, apoiado pela Bayer e também com a presença de parlamentares, como a própria senadora Tereza Cristina e o deputado Sérgio Souza, aqui do Paraná, para discutir a questão do mercado, da sincronia de liberação de eventos de biotecnologia. E lá a gente teve a grata informação de escutar dos nossos clientes lá que o nosso milho é melhor do que os milhos dos nossos concorrentes, e essa valorização dessa qualidade nos deixa, vamos dizer, confiantes e imaginar que no futuro a preferência venha sempre pelo milho brasileiro em função dessa qualidade. A China, a gente tem algumas vantagens, vamos dizer, previstas, desde que um cenário de geopolítica se confirme num tensionamento das relações comerciais com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina são responsáveis por 80% da comercialização internacional de milho, uma vez que a China deixe de importar ou reduz a importação de milho dos Estados Unidos, esse milho tem que vir necessariamente ou do Brasil ou da Argentina. A Ucrânia é outro provedor de milho importante para a China, só que ela está em guerra, né? Então, a gente tem a expectativa de que haja uma preferência, uma vez que eles já alegaram que a qualidade do milho brasileiro é superior pelo milho nosso.
Mas isso é uma coisa que a gente tem que esperar para ver acontecer. Outra ponto bastante positivo que a gente teve notícia esse ano recente foi a liberação do protocolo fitossanitário para a importação do sorgo, Guilherme. O sorgo, que é um primo do milho, é uma opção para aqueles produtores que perderam a janela do milho produzirem, né, na sequência da primeira safra com soja. O sorgo passa a ser um produto que pode ser importado do Brasil. E a gente acredita que isso vai acontecer, porque o principal fonte de sorgo hoje, a origem de sorgo para a China, são os Estados Unidos. Então, no mesmo cenário geopolítico que favoreceria o milho, também favoreceria o sorgo nos próximos meses. Isso vai depender, lógico, agora da habilitação, registro e habilitação das empresas brasileiras para exportação desse sorgo, mas a gente está bem otimista. O Brasil é o terceiro ou quarto produtor mundial de sorgo. A China importa esse sorgo não só para a produção de rações animais, mas também para a produção de uma bebida alcoólica, uma espécie de uma cachaça a partir desse sorgo, que é muito apreciada, é uma bebida popular lá na China, que vem lá dos Estados Unidos, também da produção chinesa e também do mercado da África. Então, há uma perspectiva positiva ao longo dos próximos anos para o sorgo brasileiro. Então, são cenários aí que estão se traçando. Outro ponto também, Guilherme, que é importante entender é o seguinte: em relação à biotecnologia, toda a biotecnologia que é aprovada no Brasil e a CTN-Bio tem sido considerada uma das instituições de aprovação técnica, de aprovação mais eficientes no mundo. A gente consegue prazos de aprovação em torno de um ano e pouco, e o que é muito rápido. É, ela, para ser comercializada, essa biotecnologia aqui dentro do Brasil, para ela estar disponível, não basta só a autorização da CTN-Bio, né? O registro no mapa, enfim, essa parte interna. As empresas não colocam o produto à venda no Brasil, senão antes dos nossos mercados que vão consumir nossos produtos aprovem lá também, né? Então a China, ela começa o processo de aprovação lá, não concomitante ao pedido de aprovação no Brasil, mas pela legislação local, eles esperam primeiro a aprovação aqui no Brasil para depois começarem o trâmite lá. E esse trâmite é muito longo, pode levar 4 a 5 anos. Nós temos, por exemplo, produto da Bayer para a lagarta do cartucho, uma sexta geração de produtos de biotecnologia, que já estão aprovados no Brasil, mas não podem ser comercializados no Brasil porque a China ainda não aprovou. Então, nós estamos no aguardo lá dessa aprovação. O que a gente sugeriu, e aí o nosso pleito vem em relação ao Ministério da Agricultura, às outras, e também ao governo chinês, e instituições de pesquisa, é que algumas etapas desse processo possam ser abreviadas numa colaboração entre os países, o que já acontece entre Brasil e Argentina. Nós temos um protocolo de que alguns eventos, algumas etapas do processo são de reconhecimento mútuo, tanto da tecnologia que nós queremos aplicar lá na Argentina ou que a Argentina queira aplicar no Brasil. E a nossa proposta como instituição é que a gente caminhe nesse modelo também com a China, no sentido de abreviar essas aprovações e reduzir essa assincronia existente entre o que acontece no Brasil, numa liberação de um evento de biotecnologia, seja ele uma transgenia ou uma edição gênica, com o que acontece na China. Então, a gente está bastante otimista que que os dois países consigam criar essa colaboração nos próximos anos para que esse prazo seja reduzido, e quanto mais reduzido esse prazo, mais rápido o agricultor brasileiro tem acesso a essas novas tecnologias. Então, Paulo, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, podemos classificar 2024 como um ano positivo para o setor do milho aqui no Brasil? Olha,
tem vários aspectos para você dizer que é um setor positivo, né? A gente pode pensar do ponto de vista de produção. Então, obviamente, se o agricultor fazendo a parte dele, fazendo bem feito, e São Pedro ajudando, vai ser positivo. Mas nós temos problemas estruturais que podem afetar muito a questão do preço e também das perdas da nossa produção, que estão relacionadas a essa pós-colheita, né? Essa infraestrutura que vai desde a armazenagem até os nossos canais de escoamento de produção, que pode afetar negativamente. Então, são dois pesos aí que um puxa para um lado e outro puxa para o outro lado, em sentido contrário, e que é difícil você dar uma previsão assim de que no final das contas vai ser lucrativo ou não vai ser lucrativo, vai ser positivo do ponto de vista financeiro ou não vai ser positivo. Aí existem diversas consultorias especializadas que fazem essa análise mais aprofundada. Eu quero, como instituição, como associação de produtores, nosso papel não é prever aí o quanto que vai produzir, nada disso. Nosso trabalho são abrir mercados internacionais, trabalhar junto com a Maisol, que é a Aliança Internacional do Milho, onde estão lá o Brasil, Estados Unidos e Argentina, trabalhando conjuntamente no marco regulatório de países que consomem milho no mundo inteiro. Então, são concorrentes, em tese, esses três países, na verdade, são concorrentes no mesmo mercado, mas que trabalham conjuntamente para derrubar barreiras comerciais nesses países, para facilitar o acesso à biotecnologia, essa regulamentação que demora muito tempo para reduzir esses prazos, e a gente faz isso de forma conjunta. Então, a Abramilho está nesse contexto, está no contexto também da representação institucional dos produtores de milho aqui no Brasil. Nós participamos da Câmara Setorial de Milho e Sorgo, inclusive o presidente dessa Câmara é o Enori Barbieri, que é o nosso vice-presidente na Abramilho. Então, esse trabalho mais institucional é a nossa função. Não é a nossa função precificar uma produção futura, nem quantificar ela, mas dar condições que todo o que for produzido no Brasil tenha um mercado, uma destinação, e trabalhar para a melhoria das condições dos nossos agricultores brasileiros. É um futuro promissor, né, Paulo? Cheio de possibilidades, mas ainda com bastante desafios para serem travados nesse caminho, né? Sem dúvida, muitos desafios, mas otimismo na Abramilho, no sentido de que o Brasil vai ser conhecido futuramente como o país do milho, isso a gente não abre mão. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço de 2024, essas perspectivas do futuro, também por toda a parceria ao longo de 2024 com a Abramilho Notícias Agrícolas. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente nessa reta final de ano, pode ficar à vontade. Bom, é um prazer enorme, né? Sempre a Notícias Agrícolas são um parceiro nosso, divulgando aí as pautas que a Abramilho tem trabalhado. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui. Quero desejar a todos os agricultores, todo mundo que está nos assistindo, um Feliz Natal, um bom final de ano e uma torcida para que o ano que vem, com São Pedro nos ajudando, seja um ano bastante positivo para nós, agricultores brasileiros. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui um bom final de ano para todo mundo aí da Abramilho também, sempre parceiros aqui do Notícias Agrícolas. E 2025 vamos estar juntos mais uma vez acompanhando essas novidades do setor. Um abraço, até a próxima. Até mais. Esse é o Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, conversou com a gente para fazer um balanço do que foi o ano de 2024 para o setor de milho e o que a gente pode esperar para o futuro. Em resumo, o Paulo destacando um futuro bastante promissor para o setor, com muitas possibilidades de crescimento do ponto de vista da produção, da produtividade, da demanda, com inclusive surgimento de novas oportunidades de mercado, como o milho industrial, a manutenção do crescimento do etanol de milho, das exportações, mas do outro lado da moeda, um cenário com muitos desafios ainda para serem vencidos, entre eles especialmente a infraestrutura, tanto na logística para a distribuição desse milho, para levar esse milho da fazenda até os portos,
como também de armazenagem. O Paulo destacando bastante o déficit de armazenagem que existe no Brasil e que o milho é uma das culturas que mais sofre com esse déficit, acaba tendo que ser negociado em momentos não tão bons para o mercado para abrir espaço. Então, uma política de investimentos em armazenagem pode melhorar bastante o cenário para o produtor de milho brasileiro. Claro que a gente vai seguir acompanhando ao longo dos próximos anos, de 2025 e dos anos que vão vir pela frente, todas essas movimentações, todos esses cenários, essas novidades, junto com a Abramilha, junto com todo mundo, o produtor brasileiro que produz este cereal, que, como o Paulo Bertolini destacou, é a cultura mais democrática do Brasil, produzido em diversos estados, em diversas épocas do ano. Aqui no Notícias Agrícolas, pode contar conosco ao longo do próximo ano. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.